Boa tarde a todos. Saudamos aqueles que nos assistem e prestigiam nessa videoconferência. Cumprimentamos o presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura, FRELOGE, senador Wellington Fagundes, o deputado federal Nery Geller, os presidentes da Confederação Nacional do Transporte, CNT, Dr. Vander Costa, da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, Dr. João Martins, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Dr. Robson Andrade, e o superintendente da Organização das Cooperativas do Paraná, OCEPAR, Dr. Robson Mafioletti. A FRELOG é constituída por senadores e deputados e vem ao longo de sua história debatendo e atuando na formulação de políticas públicas com o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar a infraestrutura e logística do Brasil. Esta videoconferência, que denominamos Desafios da Infraestrutura de Transportes, da Indústria e do Agronegócio no pós-Covid-19, é uma importante iniciativa entre tantas outras que já foram desenvolvidas ao longo desse período de crise que vivemos na atualidade. Para dar início aos trabalhos, assistiremos nesse momento um vídeo institucional da FRELOGE. Um país que quer avançar sabe para onde está indo e onde quer chegar. Sabe que esse caminho passa necessariamente por investimentos em infraestrutura, logística e oferta de energia. E esse Brasil que queremos acelerar dá passos decisivos aqui, na Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, a FRELOGE, onde desde 2009 um grupo de senadores e deputados constroem políticas públicas capazes de ampliar a capacidade logística do Brasil. A FRELOGE foi reinstalada em fevereiro do ano passado, reunindo em um ambiente de pesquisa, tecnologia, debate, inovação, parlamento, o governo e empresários. Presidida pelo senador Wellington Fagundes e com a direção institucional de Edinho Bess, a FRELOGE é segmentada por câmaras temáticas. Câmara Aeroportuária, coordenada pelo senador Antônio Anastasia. Câmara Temática Portuária, coordenada pelo deputado Hugo Leal. Câmara Temática Rodoviária, coordenada pelo deputado Diego Andrade. Câmara Temática Ferroviária, coordenada pelo deputado Pedro Uxai, além das câmaras de Energia e Hidrovia, coordenadas pelo senador Eduardo Gomes, e a Câmara de Armazenagem, coordenada pelo deputado Hermes Parcianello. Todo esse time tem a sustentação técnica do Instituto Brasil Logística, IBL, por meio de projetos, estudos, seminários, que é presidido pelo Clítio Bach e seu vice-presidente, Tiago Lima, além de ter o apoio de instituições como CNT, a BTP, a ProSoja, FENOP, SOPESP, CONAPRA e ABTRA, juntos e focados na promoção do desenvolvimento da atividade de infraestrutura de transportes, logística e armazenagem. Um time que continua em campo e será fundamental na retomada da economia nacional. O mundo parou, mas nós continuamos. Reuniões virtuais estão sendo feitas mensalmente com autoridades dos setores de infraestrutura e logística, mantendo a agenda de prioridades do país, sempre priorizando as pessoas, lutando pela manutenção dos sinais vitais da nossa economia e garantindo um Brasil ativo e pulsante. E estamos falando de setores que espelham a grandeza do próprio país. O modal portuário, por exemplo, representa cerca de 95% da corrente de comércio exterior e movimenta, em média, 293 bilhões de reais por ano, respondendo por 14,2% do PIB brasileiro. Hoje, 100% das cargas do agronegócio são escoadas pelos portos. Esse é o Brasil que não pode parar e jamais parou e seguirá unido, lutando pela grandeza de um gigante chamado Brasil. É importante salientar que o vídeo mostrou que exatamente no dia de hoje completa-se um ano do relançamento
da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura. Na verdade, 1 ano do relançamento dessa frente presidida pelo senador Wellington Fagundes. Senador Wellington Fagundes, nosso ilustre presidente da FRENLOG, o senhor está com a palavra para iniciar a nossa conferência. Por favor. Bom, eu quero cumprimentar todos que estão participando dessa webinar, em nome do nosso companheiro Wander Francisco Costa, o presidente da Confederação, o João Martins, que é o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária, primeiro eu falei o Wander CNT, o Robson Braga de Andrade também, presidente da Indústria e representando, e o Robson Maviolete, superintendente da Organização das Cooperativas. E eu quero aqui também dizer do nosso convite ao deputado Neri Geller, que é o nosso coordenador da bancada de Mato Grosso, e eu estou vendo também, participando, assistindo também, o deputado Nilson Leitão, que eu deixo aqui a minha saudação a todos aqueles que estão também acompanhando esse nosso evento. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar também todos aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Todos, indistintamente, envolvidos na tarefa de ajudar o Brasil a se transformar numa potência mundial, tanto no aspecto econômico, bem como social. E eu, na condição de presidente da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, a FRENLOG, tenho certeza que o tema aqui a ser tratado será instrumento relevante para vencermos esse momento tão delicado e preocupante da vida nacional. Como se vê, o cenário é preocupante. A economia global, ao que tudo indica, deverá sofrer uma retração na casa de 3%, 10 vezes mais acentuada que a crise de 2008-2009. Provavelmente, uma depressão somente comparável com a crise de 1929, com uma perda cumulativa de produto de 9 trilhões de dólares até o final deste ano. Para o Brasil, maior e mais importante país da América Latina, o quadro não é nada diferente. Estimativas do Banco Mundial e também do Fundo Monetário Internacional, por exemplo, sugerem uma queda de 5% do PIB, com desemprego chegando a 15% ainda este ano. A Organização Mundial do Comércio, por sua vez, prevê uma retração de até 32% do comércio internacional. Para efeitos de comparação, em 2009, essa retração foi de 12%. Nesse diagnóstico, pesa ainda a fuga de capital de economias emergentes e em desenvolvimento, com saídas líquidas registradas na casa dos 100 bilhões de dólares entre março e abril. E a saída para esse tremendo caos econômico que se desenha, com seus duros efeitos sociais, está justamente nesses 3 aspectos que ora estamos expondo, isto é, na retomada dos investimentos na infraestrutura, no fortalecimento da nossa indústria e na continuidade dos incentivos ao agronegócio. Tais condições seguramente nos levará, no pós-Covid, ao caminho da construção, ou melhor, da reconstrução da economia em bases sustentáveis. Há muitos anos, o Brasil convive com uma crise de investimentos públicos e privados em infraestrutura, também na área social e econômica. Nas últimas 4 décadas, tais investimentos vêm encolhendo ano após ano. Para se ter uma leve ideia, os investimentos já chegaram a 5% do PIB, mas hoje, muito mal, chegará a 2%. A agenda da infraestrutura, portanto, senhoras e senhores, necessita ser tratada com prioridade, porque as respostas com certeza virão e virão a curto prazo. E aqui eu quero citar como um exemplo muito claro que acaba de acontecer, que é o ato de renovação antecipada do contrato da malha ferroviária paulista, celebrado por todos nós esta semana. Considerado emblemático para o setor de infraestrutura do país, a concessão receberá investimentos da ordem de 6 bilhões de reais já nos próximos 5 anos. O objetivo dessa iniciativa, pela qual tanto lutamos, foi expandir a oferta de transporte no estado de São Paulo, o que impacta diretamente no escoamento da produção de grãos também do estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estado, no caso aqui, que todos nós estamos lutando para
fortalecer mais ainda a nossa produção. Atualmente, essa ferrovia tem capacidade de transportar 30 milhões de toneladas ao ano e, com as melhorias previstas, deve atingir 75 milhões de toneladas até o fim do 6º ano, com recursos prometidos nas melhorias. E, claro, é compromisso também, e aí o Neri, como coordenador, junto com toda a bancada federal de Mato Grosso, e aqui também quero me referir ao senador Jaime Campos, foi compromisso da concessionária avançar também com os trilhos aqui no nosso estado, que hoje se encontra em Rondonópolis, a minha cidade natal, de forma a chegar a Cuiabá, a capital do estado, e também depois seguindo para o norte, lá na região do Neri, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, e depois, claro, interconectando com a futura ferrovia Ferrogrão e ainda a ferrovia da integração, que sai lá de Mara Rosa, chegando à Água Boa, depois também até o Nortão de Mato Grosso. Será a ferrovia entrando na roça, como a gente diz aqui, para escoar a produção, passando ainda pelas zonas de processamento de carne bovina, aves e peixes. Quem ganha com esses investimentos? De início, o agronegócio. E não só o agronegócio, como também a indústria, a melhora da vida do trabalhador, com mais oferta de emprego e qualificação. Enfim, a economia como um modo geral. E o consumidor, que será o grande beneficiado, porque poderá ter produtos a custo menor. Ganha ainda o Estado brasileiro como um todo. E em um momento de crise, de baixa arrecadação, também a União e os governos do Estado e município, que irá receber quase 3 bilhões em outorga. Além disso, entrou também na renovação um acordo judicial de mais de R$1 bilhão, no qual a concessionária se compromete a pagar passivos trabalhistas em discussão há quase 2 décadas e que vão finalmente ser solucionados, ajudando a oxigenar a nossa economia. E a outra boa notícia são 10 mil empregos que vão ser gerados e centenas de milhões de reais de arrecadação dos diversos entes envolvidos. Imaginemos a ampliação desse quadro se levados ao desembaraço de outras concessões de modais. Como mostra a história, em várias partes do mundo, conseguiremos reverter esse quadro descrito como quase caótico se conseguirmos avançar na infraestrutura de transporte, o que exige também, claro, uma articulação esplendorosa no campo do planejamento estratégico. Em outras palavras, investir melhor, aproveitando os potenciais no uso da multimodalidade de transporte, para, com isso, maximizar a eficiência e o impacto econômico e social. Essa, com certeza, é a determinação. Nesse sentido, a nossa frente parlamentar, a FRENOGE, tem procurado mediar as ações entre o Poder Executivo e as instituições privadas, bem como articular atos normativos junto à Câmara dos Deputados e também ao Senado da República, buscando sempre garantir a confecção de aparatos legais que traduzam a eficiência e segurança jurídica. Em verdade, chegamos a 2020 certo de que venceríamos os regulamentos necessários para que a infraestrutura, principalmente, ganhasse condições de prioridade para fazer o Brasil crescer e se desenvolver. Infelizmente, a Covid-19 fez com que virássemos a chave para o aspecto primordial da economia, que é a vida das pessoas. Portanto, finalizo aqui e quero dizer ainda que os momentos de crise também oferecem oportunidades. De debates como esse, seguramente, vamos extrair caminhos que nos levarão à medida para a superação. E esse é o nosso propósito, esse é o nosso desafio. Quero aqui, então, agradecer a todos e, com certeza, ao final, teremos ainda a oportunidade de responder algumas perguntas e eu quero aqui passar aqui a palavra ao deputado Neri Geller, como nosso convidado, para que ele também possa falar um pouco da experiência do que foi todas essas nossas idas e vindas no Tribunal de Contas, na NTT, para que pudéssemos, inclusive, nesse aspecto, o Brasil do estado mais desenvolvido, a potência econômica que é São Paulo, do Centro-Oeste, que representa aqui o nosso Mato Grosso. Muito obrigado. Ouçamos inicialmente o nosso presidente
da Confederação Nacional dos Transportes, Dr. Walter Francisco Costa. Em seguida, ouviremos o deputado Nery Geller. O presidente da FRELOG, senador Wellington Fagundes, nos trouxe uma mensagem de muito otimismo. Vivemos uma crise, mas ele mostra também que temos meios e possibilidades de enfrentar e superar essa crise, e em especial na infraestrutura de transporte. Sendo assim, eu passo a palavra para o presidente da Confederação Nacional dos Transportes, Dr. Wander Francisco Costa. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de participar. Quero agradecer ao senador Wellington Fagundes pelo convite de podermos debater o futuro pós-Covid, cumprimentar os companheiros, presidentes de confederações, João Marquins, da Agricultura, Robson Andrade, da Indústria, o Robson também representando as cooperativas, e pensar sobre o futuro é uma coisa sempre muito boa. O senador Wellington Fagundes já fez um prognóstico de como vencer a infraestrutura do transporte nos próximos anos, e ele, de forma resumida, falou da mesma forma que pensamos. Nós temos que pensar no Brasil o transporte intermodal para poder viabilizar e economizar o transporte, e para o futuro temos que quebrar uma série de barreiras. Ele falou na concessão da antecipação da renovação da MRS. Nós também apoiamos essa renovação antecipada, como apoiamos também a da Vale do Rio Doce, e foi renovada com a Rumo, né? Tem que fazer também a da MRS. Só que para poder reduzir o custo do Brasil, João Martins, é preciso que colocarmos algumas alterações, porque no modelo atual, onde você faz a renovação e está vinculado o trilho com o vagão, a Rumo, renovação, o que ela vai dar prioridade? Prioridade vai transportar o açúcar e o álcool dela, que ela é a maior produtora dessas commodities no Brasil. Se sobrar espaço, leva também a safra do Mato Grosso para ganhar dinheiro. Mas na hora que ela vai fazer o preço que vai oferecer o transporte de safra, assim como os fertilizantes para fazer a adubagem, ela vai comparar com o mercado. Qual que é o mercado? É o preço rodoviário, porque naquele trecho só existe ela no transporte ferroviário. Então, assim como a Petrobras hoje, para facilitar o exemplo, apesar de ter um custo de produção no Brasil baixo, em torno de $5, ela vende o petróleo dela ao preço de mercado, a 20, 30. É o que acontece hoje com as ferrovias. Ela vende o frete ferroviário um pouco abaixo do rodoviário, porque ela tem o trilho, não existe concorrência. Então, nessa renovação, nós trabalhamos junto, fomos até no TCU para poder sensibilizados da necessidade de renovar antecipado, mas mostramos que também precisava de ter alguma concorrência nos trilhos. Você pega o modelo da Alemanha, lá tem mais de 500 empresas de transportes ferroviários de carga. A DB é dona dos trilhos, mas ela não explora sozinha nem o transporte passageiro, nem o transporte de cargas. Ela é obrigada a ceder espaço, é lógico, remunerado, para outros concorrentes. Disseram que o Brasil, dessa forma, é impossível porque não atrairia investimentos. Tá? Vamos dar garantia de explorar para quem fez o grande investimento, mas é importante evoluir para dar espaço para outros operadores ferroviários. No Brasil chama de OFF, é Operador Ferroviário Independente, porque aí sim nós vamos ter uma concorrência no preço do transporte de safra e vai fazer que nós sejamos ainda mais competitivos no exterior. O João sabe, da porteira para dentro, como diz, a agricultura do Brasil é muito evoluída e consegue produzir a um dos menores custos do mundo. Mas na hora que vai chegar no porto, você tem um custo logístico muito alto. Por quê? Justamente porque não temos concorrência nos principais modais. O modal rodoviário que eu defendo não é um modal com vocação para transportar grandes volumes nem a grandes distâncias. Nós, do rodoviário, temos vocação para o pequeno e médio percurso, para ir na lavoura e abastecer os terminais ferroviários, terminais aquaviários. Nós preferimos fazer isso porque aí nós ganhamos dinheiro. Na hora que você pega um caminhão para sair de Rio Grande do Sul e até o Pará, levando arroz, por exemplo, não dá dinheiro para o rodoviário, porque é muito caro o transporte a longas distâncias.
Então, perguntar por que tem origem no transporte rodoviário depende de outros modais, é porque é assim que todo mundo vai ganhar dinheiro e vai fazer com que o Brasil cresça. Então, nós precisamos de pensar no pós-Covid, o que é que precisamos fazer para destravar os outros modais, investimento no ferroviário, no aquaviário principalmente, porque nós temos um litoral enorme, nós podemos reduzir muito o custo para a indústria, Rob, se por acaso fizermos a cabotagem, o rodoviário leva os contêineres até os portos, eles fazem o transporte litorâneo e novamente o rodoviário vai pegar do porto e abastecer a indústria ou abastecer o comércio se tiver produtos acabados. É um modelo fácil de aplicar, não tem grandes investimentos e, desconsiderando a crise política no Brasil, existe capital com disposição de investir. O capital não necessariamente tem que ser internacional, mas pode ser internacional. A única coisa que o capital precisa é ter garantia que ele vai ter um retorno do investimento. Então, tem que ter estabilidade jurídica para poder investir no Brasil. Isso aí já estava sendo desenvolvido com bastante ênfase antes da pandemia e acredito que vão ter que voltar para dar garantia ao investimento no Brasil. E não há necessidade... É bom que venha capital de fora, mas não necessariamente tem que ser só de fora. Eu tive há 15 dias conversando com a Vale do Rio Doce, ela está pedindo para renovar os contratos delas na Estrada de Ferro Vitória Minas e também em Carajás, e ela tem em caixa para investir 50 bilhões no Brasil. Quando eu falo que tem capital interno, existe. E é só olharmos também para os fundos de investimento que tem no Brasil, que ficavam comodamente investidos em títulos do governo para receber a Selic, que estava na casa de 7%, 8%, 10%. Na hora que a Selic caiu de 10% para hoje 3%, o investidor está procurando outras fontes para onde colocar o dinheiro para ter um retorno maior. E aí sim, pode-se criar fundos de investimento em infraestrutura para investir nos modais que tem um potencial muito grande no Brasil. Tanto no rodoviário, a renovação da Vale vai vir com a construção da FIPA, é um grande investimento, mas podemos fazer também outros projetos e eu insisto, é importante que garanta retorno para quem investiu, mas precisamos de convencer esses players de que alugar os trilhos dele vai fazer com que tenha mais retorno, deixar outros operadores trabalhar vai dar mais retorno, mas eles preferem, não, eu vou manter o meu investimento, eu vou ser monopolista no transporte ferroviário, que eu coloco o meu preço com base no preço do caminhão, que é muito mais caro do que o trilho. Aí o Brasil fica com pouca competição. Mas não é só o ferroviário que precisa ser investido. Nós temos um potencial muito grande também no aquaviário. Nós temos muitos rios navegáveis e hoje não exploramos 10% do que é possível a um baixo investimento. O que tem que investir para fazer um rio ficar navegável? Sinalização e algumas poucas dragagens. Tem que fazer reclusa? Tem que fazer reclusa onde foi construída represa. Mas tem muito lugar que não precisa nem de reclusa. É só sinalizar e fazer dragagem que a ferrovia está pronta. Já tinha falado do modal do litoral, que podemos explorar com muita potencialidade também. Mas para chegar precisamos de alguma coisa. Para chegar no aéreo, o aéreo, se quisermos manter alguma empresa brasileira, o governo vai ter que colocar recursos. Não dá para competir com a Lufthansa, que recebeu 9 bilhões de euros do governo alemão. Se o Brasil não tiver um socorro para as aéreas, vai faltar transporte aéreo de passageiros e descarga. Agora, o que está mais preocupando na Covid é o transporte de passageiros. O modelo de transporte passageiro urbano, tanto metroviário quanto o rodoviário, ele foi concebido para os veículos andarem lotados. Então, lota o ônibus daquele jeito que está acostumado a ver, porque aí reduz o custo da passagem. E dessa forma, você consegue fazer um transporte sem subsídio. Eu não imagino que antes de termos uma vacina ou um tratamento de cura, vai ser permitido ou vai ser aconselhável o transporte de passageiros nos modos anteriores. Então, tem que trabalhar com menos pessoas dentro dos veículos. Aí tem que passar necessariamente por um subsídio ou o preço da passagem vai ficar impagável. E lá, vou desregulamentar para deixar entrar o Uber e o Buser
Isso aí é outro problema, senador. Nós estamos com um projeto de lei que estava em pauta para essa semana, que foi retirado, 752, e tem que ter muita atenção nisso. Porque se você deixar autorização para quem trabalhar, vai ter um monte de gente querendo fazer a rota boa. Do Rio para São Paulo, vai reduzir o custo e vai ter uma infinidade de pessoas. Mas vai faltar transporte para o pessoal que vai para o interior. Quem viaja de carro, vê que é comum nas estradas ter uma pessoa com uma mala na mão, no ponto, na beira de estrada. Porque a cidade dele, a roça que ele mora, não tem ônibus que vai para lá, porque são pouco movimento. Então, o modelo atual, o ônibus sai com meio vazio de uma cidade de porte médio e vai pegando as pessoas no meio do caminho. O bus não faz isso, ele só sai lotado. E essas pessoas que estão na beira das estradas vão ficar sem transporte para poder usar. Então, é preciso que tenha uma regra mínima no transporte de passageiros. Isso quando a gente olha para o futuro, a gente vê essa necessidade. E para destravar também o rodoviário, que é o que predomina no Brasil, a gente tem que começar pelas concessões rodoviárias, muitas delas já estavam até formatadas. Se pegar a Dutra tem um potencial grande para renovar e pode colocar alguns bilhões de outorga no caixa do governo. Mas se a outorga for direcionada, em vez de pagar a dívida pública, se essa outorga for vinculada a construir outras rodovias, nós vamos viabilizar uma série de outras rodovias a ser privatizadas por PPI. O governo pega parte do dinheiro da outorga e vai desenvolver o interior do Brasil, o Nordeste, onde rodovias não têm potencial. Outra forma de aumentar a atratividade para rodovias é, quando da privatização, falar o que chama de free flow, rodovia fechada, deixar que colocar pedágios à distância de 100 km e colocar pedágio na rodovia inteira. Isso tem tecnologia no mundo, tem tecnologia barata no Brasil. Hoje você consegue fazer a leitura do veículo pela placa e quando ele sair ele paga o que transportou. Se quem andar 1 km na rodovia pagar por 1 km, vai ter muito mais pagantes, nós teremos um frete muito mais barato. E por outro lado, hoje, rodovias que na análise do modelo atual é tida como não atrativas, porque tem que ter uma gratuidade de uma série de pessoas que andam pequenos percursos ou até grandes percursos sem pagar nada, elas passam a ser atrativas. Só para ter uma informação de como esse modelo na Dutra, 90% dos usuários não pagam pedágio. Quando a conta fica só para 10%, fica uma conta cara. Então, se todo mundo pagar, fica um pedágio mais barato e eu acho que para alavancar o crescimento do Brasil, a infraestrutura de transportes é um dos modelos que pode estar atraindo capital e fazendo com que tenha investimento e gerando emprego para poder voltarmos a crescer. E com os meus companheiros aqui da agricultura e da indústria, todo mundo ganha com isso, não é só o usuário, não. Porque quando você tem a rodovia de qualidade, o frete fica mais barato o insumo para a indústria e fica mais barato a colocação do terminado no ponto de venda. Da mesma forma, a agricultura. Então, a economia ela não é separada, não tem que olhar só a indústria, só a agricultura ou só o transporte. Nós temos que trabalhar junto para desenvolver economicamente o Brasil, porque junto todo mundo trabalha e todo mundo ganha dinheiro, que, aliás, é necessário ganharmos dinheiro para mantermos as empresas vivas, né? E o lugar bom de trabalhar, que o empregado brasileiro gosta de trabalhar, é com empresa forte, porque empresa forte paga bons salários. Muito obrigado. Excelente as colocações que foram abordadas pelo presidente Wander Costa, presidente da CNT. Ele abordou a questão da multimodalidade, estabilidade jurídica para os investimentos, entende que o investimento estrangeiro é importante, mas que o investimento nacional também é muito bem-vindo, né? Abordou a questão da competição, que não tenhamos monopólio, seja que modal for, e fez uma bela defesa também da navegação interior. Precisamos usar mais nossas hidrovias. E, finalmente, colocou também a questão do investimento público no socorro das empresas aéreas, para que possam competir com as grandes empresas estrangeiras, citou inclusive o nome de uma delas, e também no subsídio ao transporte rodoviário, como uma forma de
reduzir o custo para a população, inclusive a mais carente, e viabilizar também o lucro dos empresários que militam no setor. Bem, Dr. João Martins, presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, o senhor pode iniciar suas considerações a respeito do tema? Por favor. Meus companheiros, o grande desafio da agropecuária brasileira é se consolidar como um grande produtor de alimentos e fornecer alimento para o mundo. Mas o que existe hoje ainda são coisas que são distorções, conforme eu vou mostrar no correr de minha palavra, são distorções que precisam urgentemente serem corrigidas. Não é? Nós temos tido muita conversa com o ministro Tarcísio, ministro da Infraestrutura, e tem mostrado a ele essas distorções. Para vocês terem ideia, exatamente 10 anos atrás, no ano 2009, nós produzíamos 108 milhões de toneladas de soja e milho, e 10 anos depois nós passamos a produzir soja e milho, 215 milhões de toneladas. O que é que aconteceu com essa produção nossa? O que aconteceu é que no Arco Norte, no paralelo 16, que são os estados do centro-oeste, do norte do país, o crescimento da produção foi o dobro do crescimento da produção dos estados do sul e do sudeste. Mas, em contrapartida, os portos que exportaram a nossa produção de soja e milho, né, que nós exportamos muito soja e milho, principalmente para a Ásia, o aumento da exportação nos portos sul foi o dobro do aumento das exportações do Porto Norte. Ou seja, enquanto que no sul nós tínhamos um aumento de produção anual de quase 6 milhões de toneladas, no Arco Norte nós só tínhamos 3 milhões de toneladas. Por que isso ocorreu? Ocorreu por deficiência da infraestrutura e logística, como já foi dito aqui. Nós temos um sistema de escoamento, principalmente no estado do senador Fagundes, péssimo, muito péssimo. As nossas rodovias, nossas ferrovias, não atendem às necessidades do crescimento da agropecuária. Ora, nós estamos hoje, esse ano, nós devemos produzir em torno de 250 milhões de toneladas. Mas daqui a 10 anos, do ano 2030, nós vamos estar produzindo 300 milhões de toneladas. O que é que sempre foi o grito do produtor rural? O grito do produtor rural diz, eu sou eficiente da porteira para dentro, mas quando o meu produto sai da porteira para fora, o custo de deslocamento, o custo do escoamento pelos portos oneram muito nossos produtos. E eu tenho certeza que os próximos anos, principalmente depois desse Covid-19, o mundo comprador vai ficar muito exigente. Exigente não só em qualidade, mas principalmente exigente em preço. Então, para que nós sejamos altamente competitivos, como disse o companheiro da Confederação do Transporte, nós precisamos ter boas estradas, nós precisamos utilizar muito modal. Não, nós queremos tirar a soja de lá do Mato Grosso e levar até muitas vezes, ao Porto de Santos, quer dizer, uma coisa, um tipo só de transporte. Como hoje podemos utilizar um modal que torna as coisas muito mais viáveis e muito mais fácil de se fazer. Bom, mas isso não é só com referência a construir estrada, isso não é só construir ferrovia, nem hidrovia, nem melhorar os nossos rios para eles serem navegáveis. Muito mais do que isso, são as políticas públicas que nós temos de implementar. Na seca que tivemos há uns 4, 5 anos atrás, queríamos transportar milho do Paraná para Fortaleza, o custo desse transporte marítimo era
mais do que transportar o milho do Paraná para a China. Vocês imaginem o que são os ônus que essa cabotagem onera quando nós vamos transportar qualquer coisa. Então, o que nós temos dito é que se acima do paralelo 16, a tendência é cada vez mais, é sempre produzir mais, principalmente soja e milho. E mais do que isso, como já foi dito aí, a diversificação do que nós produzimos, como disse o senador Fagundes, o Brasil é um país que produz quase tudo. Então, nós estamos investindo muito na produção de tilápia, de peixes. Nós estamos produzindo, nós temos outras opções para fornecer ao mundo, não é só soja, milho e carne. Nós temos diversas opções de fornecimento de produtos, não só de alimento, como outro tipo de produto para o mundo. Mas, para isso, precisamos estar preparados para nesses próximos 10 anos, para enfrentar um mundo que, com certeza, vai ser um mundo diferente do que nós tivemos até hoje. Hoje, pela manhã, nós fizemos uma videoconferência, nós temos hoje, a CNA hoje tem um escritório lá na China, e nós tivemos fazendo uma videoconferência com a nossa preposta lá na China, perguntando a ela como é que estava a economia chinesa. Ela disse que a economia chinesa, as compras do supermercado, os varejistas e tudo, começaram já a entrar na normalidade. Então, o Brasil não pode ficar aguardando. O Brasil tem que entrar agressivamente, novamente investindo, não só na China, na Ásia, na África e até no mundo árabe. Então, hoje nós temos um leque muito grande. A ministra tem aberto constantemente novos mercados. Hoje, os produtos lácteos, que eram coisas que eram um verdadeiro problema para a gente. O Brasil não pode competir com a Austrália na venda de produtos lácteos. Isso é balela, nós podemos competir, nós temos condição, nós temos competência. Da mesma maneira que há 30, 40 anos atrás diziam que nós não podíamos competir com a Austrália com carne. Hoje nós somos o maior produtor de carne em qualidade e quantidade, o maior exportador de carne em quantidade e qualidade. Mas eu fiz algumas anotações aqui, na qual nós dissemos o seguinte, que tem de se fazer investimento em infraestrutura. O ministro da Infraestrutura esteve lá na CNA conversando conosco e sinalizou que o governo vai disponibilizar 44 bilhões de reais para investir até 2013 na infraestrutura. 2023 na infraestrutura. Qual é a região que mais precisa de infraestrutura? Qual é a região hoje que precisa escoar o que produz? E qual é a região que pode tornar o Brasil o maior produtor de alimento do mundo? É a região centro-oeste e a região norte. Então, nós temos de ter discernimento e achar que o dinheiro tem de canalizar, o governo tem que canalizar recurso para a construção de nova ferrovia, como está agora, foi lançada essa semana a construção da ferrovia Oeste-Leste, que corta a Bahia, vem desde Tocantins até o Porto de Ilhéus. Temos de melhorar essas estradas. Olha, para vocês terem ideia, só porque melhorou aquela 163 que fazia todo ano, era aquele mesmo drama, aquele engarrafamento, aquele atolamento, os caminhoneiros diziam que não podiam mais transportar, o custo da produção, o custo do transporte ali altamente oneroso. Só porque asfaltou aquela rodovia, o custo de transporte foi reduzido em 30%. É a notícia que nós temos, 30% foi a redução do transporte. Bom, então, fora disso, o Brasil é extremamente rico em diversificação do que produz. E a evolução, vai ter uma evolução muito grande na diversificação do que nós estamos produzindo. Agora, o que nós precisamos, como foi dito aí, é buscar parceria. Eu acho que o governo tem de entender que não é só lá fora que tem recurso, não. Aqui internamente tem recurso. Com a CEFIC que está aí, que vai para 2,75,
muita gente tem recurso e precisa investir em alguma coisa. Então, é como disse o nosso companheiro da CNT, vamos buscar, porque aqui dentro nós podemos levantar muito recurso e podemos ter muitos grupos como parceiro para construir essas ferrovias, essa rodovia e até melhorar esses portos, né? Melhorar esses portos. Mas o que eu acho que se faz necessário é a gente acabar, senador, com essa burocracia. Nós temos de fazer com que a navegação de cabotagem, nós temos uma costa fantasticamente grande. Então, nós temos de fazer com que essa navegação de cabotagem seja melhor utilizado, porque é inconcebível a costa que nós temos de lá do Rio Grande do Sul até a Amazônia e nós não podemos utilizar com bons portos, com um mar navegável bom, nós não podemos utilizar melhor e trazer melhores benefícios para o Brasil e para a população brasileira. Então, precisamos revisar esses marcos regulatórios do setor de transporte, não só o setor, como foi dito, o setor de navegação, mas também o setor de transporte. Precisamos implantar documento único de transporte. Esse documento único é uma coisa que tem de ser imediatamente implantado, como foi dito aí, sai com um transporte rodoviário, chega no meio, tem um transporte ferroviário, depois tem o transporte hidroviário. Então, cada um desses segmentos tem de se mudar, tem de se mudar a documentação. Isso é oneroso para o custo Brasil. Mas uma coisa também que eu gostaria de deixar aqui bem claro é dizer que não é para querer proteger o Arco Norte acima do paralelo 16. É para dar racionalidade e melhorar o nosso custo de escoamento do que nós produzimos. Temos de imediatamente criar política. Nós temos portos que têm capacidade, os portos todos do Arco Norte têm capacidade de 70 milhões de toneladas, de escoar 70 milhões de toneladas com exportação. Só foram utilizados esse ano 30 milhões de toneladas, quer dizer, menos da metade. É inconcebível. Um país que que exportou esse ano 131 milhões de toneladas só de soja, complexo de soja e milho, nós praticamente só conseguimos botar pelo Arco Norte 30 milhões de toneladas, quando nós sabemos que mais de 60% disso foi produzido nessa região acima do paralelo 16. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui que a CNA vem constantemente buscando junto ao Ministério do Transporte. Estamos hoje fazendo parte, como também outras confederações estão fazendo, de um comitê que eles criaram para definir quais são as prioridades nas logísticas, porque se o Brasil não tem dinheiro suficiente para fazer determinada quantidade de estradas, de rodagens, que faça aquela que trouxer melhor benefício para o país. Se não pode fazer a mesma coisa com ferrovia, construa que vem trazer o melhor benefício para o Brasil. Não é só como foi feito até hoje, até alguns dias atrás, as decisões eram meramente políticas. O político que tivesse influência no seu Estado determinava que tal estrada devesse ser construída, muitas vezes estradas que não tinham retorno satisfatório para o Brasil como um todo. Então, em linhas gerais, a concepção que nós temos da CNA é que nós temos de ajudar a construir um novo país, mas um país racional. Um país, como eu acabei de dizer, buscando tomada de decisões racionais em cima de número. Nada é contestado quando a coisa é feita racionalmente em cima de número. Então, é isso que eu quero comungar com o meu amigo, o presidente da Confederação do Transporte. Temos discutido muito esse problema modal, temos discutido muito esse problema de racionalidade de preço, até porque não dizia a tabela,
a tabela, como é que a CNA vai aceitar, em pleno século XXI, quando nós saímos de um passado de mercado livre, preço livre, vamos aceitar o retorno da tabela de preços de frete? Então, nós não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, o retorno. Por isso que a CNA foi obrigada a entrar também no Supremo Tribunal contra essa tabela de frete. Era o que eu tinha a dizer, em poucas palavras. Eu acho que eu levei o sentimento nosso como produtor rural, que é o sentimento de nós vermos cada dia mais a nossa eficiência de produzir com competência, produzir com custo altamente competitivo e de qualidade, e quando sai da porteira para fora, nosso custo é extremamente encarecido e muitas vezes com perda até durante essa locomoção. Obrigado por estar participando dessa. Agradecemos ao presidente da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, Dr. João Martins, que abordou a importância do agronegócio, da agropecuária nacional, em condições de competir em qualidade com qualquer outro país. Foi a colocação que ele fez. No entanto, ele pede investimento em infraestrutura, citou a questão do Arco Norte, investimentos nos portos do Arco Norte, falou também em redução do frete marítimo, no fortalecimento da cabotagem ao longo da costa marítima brasileira e na revisão dos marcos regulatórios, né? Na opinião do presidente João Martins, todos os marcos regulatórios deveriam sofrer uma simplificação e uma revisão. Então, seguindo a nossa webinar, nós vamos dar a palavra agora ao deputado Eri Geller. Espero que o som esteja restabelecido, deputado. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo aí, Thiago? Tudo bom? Então tá bom. Ok, eu quero cumprimentar o nosso presidente da Freilong, o Wellington, cumprimentar o Wander, cumprimentar o nosso presidente da CNA, seu João Martins, cumprimentar o Robson, o Celso e você, Thiago. Dizer a satisfação de estar nesse momento participando, ainda mais tratando-se de um assunto tão importante, e eu acho que o Wellington foi muito feliz na abertura dos trabalhos, fazendo uma projeção do que avançou esses anos e o que nós temos para a tendência de avançar para ajudar a retirar o país dessa grande crise que, ora, estamos enfrentando, no primeiro momento de saúde e num segundo momento econômico que vai ser muito grave se nós não cuidarmos. Mas a agricultura, o agronegócio, eu acho que mesmo com a crise, nós podemos comemorar, né? E eu acho que toda esse exagero que se instala aí com relação à preocupação da economia, eu acho que nós vamos acabar sabendo conviver com esse problema de saúde e vamos superar essa crise com bastante trabalho. E os números estão aí. Se nós compararmos, mesmo na pandemia, no mês de abril, compararmos o mesmo período do ano passado, as nossas exportações cresceram em quase 14%. Quer dizer, de 17 milhões de toneladas, nós passamos para 19, quase 20 milhões de toneladas. Os avanços na logística, aí eu sou muito animado e otimista com alguns avanços que nós conquistamos, né? E essa renovação da malha paulista foi realmente um grande marco. O Wellington, o senador Jaime, nós da bancada federal nos movimentamos e acho que contribuímos com a intenção do ministro Tarcísio para que se dê realmente as condições para a iniciativa privada entrar e fazer esses grandes investimentos. E os dados estão aí. Esse investimento na malha paulista, né, aumentando o fluxo de escoamento de 30 milhões de toneladas de Rondonópolis para frente, chegando ao Porto de Santos para 65 a 70 milhões de toneladas, vai dar um espaço para que a Rumo possa fazer os investimentos, e aí não é investimento público, mas é investimento privado, para trazer principalmente aqui para a nossa região de Lucas, do Rio Verde, Sinop, Sorriso, Nova Mutum, que é um grande polo hoje, não só de agricultura, pecuária, mas agroindustrial, né, com valor agregado através das grandes e potentes usinas de etanol que se instalaram, proteína animal que
é realmente espetacular. O Parque Industrial, por exemplo, de Lucas, Sorriso, Nova Mutum, é o que tem de melhor hoje pelo mundo afora. E estimulando isso, certamente nós vamos estar estimulando a geração de emprego e renda. Essa ferrovia, Wellington, nós conversamos muito aos industriais que estão acompanhando aí essa live, essa videoconferência, com certeza vão ter no centro-oeste brasileiro, como falou o seu João, e também a região do Mato Piba, grandes aliados para fomentar, inclusive, a indústria brasileira, seja ela de caminhões, de equipamentos, de fertilizantes. Essa grande indústria acaba gerando muito emprego nos grandes centros e barateando o custo e principalmente ajudando no superávit da balança comercial. E a nossa bancada está muito, principalmente falo bastante da bancada do Estado de Mato Grosso, porque realmente a nossa bancada é muito coesa, né, liderado por líderes importantes como o Hélito, como o próprio senador Jaime, agora o Carlos Fávaro. E eu acho, Sr. João, que nós, do setor, me considero hoje como deputado, mas sou líder classista, fui vice-presidente da ProSoja, também fui deputado federal, secretário de Política Agrícola e ministro, portanto, eu conheço talvez a agricultura como poucos, principalmente essa agricultura de transformação da agricultura tropical, e nós precisamos cuidar e continuar cuidando muito. Essa questão da logística, é importante a gente manter o radar muito linkado com a própria questão do crédito, e aí, seu João, eu falo da própria questão de uma regulamentação mais definida nas recuperações judiciais, que são talvez uma ferramenta até importante, mas ela precisa ser muito cuidado do ponto de vista de não viabilizar, encarecer muito o crédito ou de atrapalhar o crédito, seja para a agricultura, mas também para investimento em infraestrutura, que é o tema principal que nós estamos tratando, que é talvez o tema mais importante, uma retomada forte na economia, e talvez com essa pandemia todos nós podemos talvez tirar lições positivas também, né? Sofrer um pouco com o que está acontecendo, mas olhar depois para o futuro e nós nos readequarmos. Eu falo isso, Tiago, e aos colegas e as pessoas que estão nos assistindo, porque ontem mesmo o senador Wellington estava no meu escritório, participei de videoconferência na parte da manhã. À tarde eu acabei indo com meu filho para a fazenda e lá, colhendo milho, eu estava votando, através do Infoleg, as matérias importantes no Congresso Nacional. Então, acho que vai também trazer uma nova forma das lideranças e da população brasileira acompanhar essa retomada do desenvolvimento socioeconômico, que é extremamente importante. Então, eu fico feliz por poder, nesse momento, estar participando com todos vocês. Infelizmente, deu problema no meu computador aqui, eu estou acompanhando pela tela do celular, mas dizer que nós somos bastante satisfeitos do ponto de vista, principalmente dessa última conquista, Wellington. Foi um trabalho árduo. Nosso prefeito, eu quero reconhecer também o prefeito de Lucas do Rio Verde, Luiz Minotti, no ano passado, teve também a sabedoria, a noção de trazer o ministro Nardes, que era o relator dessa importante matéria no TCU. Nós ficamos com ele praticamente uma semana aqui em Lucas do Rio Verde, fomos a Sorriso, fomos nos colégios, mostrando exatamente dos problemas que nós temos com essa questão da logística, e eu acredito que ajudou a sensibilizar, fora o trabalho muito forte da nossa bancada, principalmente liderado pelo senador Wellington Fagundes e também Jaime Campos, que fazem parte da FLENLONG. Então, eu acho que a agricultura e a agroindústria têm muito a contribuir na retomada da economia após essa crise da saúde. Obrigado, deputado Eri Geller. O deputado apontou a importância que foi a renovação do contrato da Malha Paulista, né? E destacando a atuação da bancada do Mato Grosso, bancada parlamentar, em especial a atuação
do senador Wellington Fagundes, do senador Jaime Campos, membros da FRELOG. E também a participação efetiva e técnica, a compreensão do Tribunal de Contas da União. Bem, seguindo, ouviremos agora a nosso webinar o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Dr. Robson Andrade. Boa tarde a todos. Eu queria fazer um cumprimento aqui ao Tiago, agradecer pela participação nesse encontro importante, cumprimentar o senador Wellington Fagundes, grande líder, nosso amigo, parceiro, cumprimentar o deputado Meir Geller e cumprimentar também o deputado Nilson Leitão, que parece estar também na programação, e os meus companheiros, presidentes de confederações. Falando pela indústria, claro que muita coisa já foi dito aqui pelo João Martins e pelo Wander, mas acontece que a indústria realmente tem muito pouca coisa a comemorar. Na realidade, nós estamos passando por um período de extrema dificuldade, como nunca tivemos. Não me lembro de um período igual a esse. Nós estamos hoje, para vocês terem uma ideia, com 60% de ociosidade nas fábricas brasileiras, nas indústrias brasileiras, na média das indústrias brasileiras, e a nossa perspectiva não é boa. A perspectiva nossa de retomada da indústria será muito lenta. O ponto positivo, o ponto melhor um pouco da indústria, é que a indústria tem feito poucas demissões. Até agora, demissões atingiram apenas 70% das indústrias brasileiras. A indústria tem um trabalhador qualificado, preparado e de difícil substituição. Então, esse aspecto é um aspecto positivo para uma retomada gradual, lenta. Mas nós estamos trabalhando com a perspectiva de que esse ano nós tenhamos aí em torno de 4,9% de queda do PIB brasileiro e do PIB industrial. Isso se a gente conseguir retomar a atividade industrial, a atividade empresarial, a partir do mês de julho. Caso contrário, a estimativa nossa é de chegar até uma queda de 7% do PIB. As indústrias que têm mais trabalhado nesse momento são as indústrias, a agroindústria e também as indústrias de medicamentos. Essas duas, de instalações hospitalares, de equipamentos hospitalares, essas têm trabalhado, têm tido um trabalho até acima do que era normal. Mas nós estamos considerando que, para o caso da indústria, o ano de 2020 é um ano perdido. Nós não temos nenhuma expectativa com esse ano e acredito que até o meio do ano que vem, se as coisas melhorarem, a gente pode chegar em julho do próximo ano retomando a produção que nós tínhamos em janeiro deste ano. Quer dizer, nós vamos ter aí um ano e meio realmente com uma perda de produção muito grande, uma perda de arrecadação, uma perda de renda do trabalhador. É claro que nós temos expectativas positivas com relação ao retorno da economia, mas a economia nós não estamos sozinhos. O mundo inteiro está passando por uma crise muito grande e todas as indicações que nós temos é de que o mundo vai ficar menos globalizado, vai haver mais restrições às importações em todo o mundo, os mercados de países importantes da União Europeia, dos Estados Unidos, do Japão, a gente já sente uma tendência de protecionismo, de proteger as suas economias, de proteger as suas indústrias e de proteger os seus trabalhadores. Por outro lado, esses países também da União Europeia e dos Estados Unidos, eles têm uma capacidade financeira muito maior do que aquela que a gente apresenta no Brasil. Então, a gente vê que o governo brasileiro, mesmo procurando fazer muitas ações
para auxiliar as empresas, para ajudar a micro, pequena e média empresa, isso tem muitas dificuldades, tem dificuldade de chegar na ponta. Os créditos têm sido difíceis, porque ainda tem uma medida provisória a ser aprovada e o próprio Banco Central, com o Ministério da Economia, estão aí trabalhando em cima de um possível fundo garantidor estendido, que a nossa proposta na CNI é que possa ser um fundo garantidor que garanta pelo menos 85% dos empréstimos e dos financiamentos. Eu não sei o que o governo fará, mas se não for assim, os bancos, não só os bancos públicos, mas os bancos privados também, não vão colocar recursos nas empresas, porque eles não vão querer correr um risco, considerando que as empresas podem ter problemas de insolvência, problemas de mercado, problemas de produção no futuro. E é compreensível que os bancos, principalmente os bancos privados, ajam dessa maneira. Os bancos públicos talvez teriam uma capacidade maior de fazer algumas concessões. Nós temos trabalhado muito com o Ministério da Economia, com o Banco Central, com o BNDES, tentando liberar crédito para as empresas, principalmente para pagamento de salários e para pagamento para capital de giro, porque também é fundamental que algumas despesas, se nós considerarmos que o Brasil aí tem mais de 90% de micro e pequenas empresas, essas empresas têm compromissos com pagamento de energia, pagamento de água, pagamento de aluguel, uma série de pagamentos que elas precisam também do capital de giro necessário para manter um mínimo de atividade. Bom, esse trabalho junto com o Ministério, eu acho que o ministro Paulo Guedes tem mostrado muita sensibilidade com relação à necessidade da pequena e média empresa de ter, nesse momento agora, é crucial que tenha financiamento, que o financiamento tenha garantia da União e que o financiamento tenha, além disso, um prazo de carência e um período longo para pagamento. Isso seria importantíssimo para que nós possamos procurar retomar a economia representada pelas indústrias de pequeno e médio porte. Por outro lado, nós temos feito algumas pesquisas com a população e o que a gente tem percebido, e a gente não sabe nem lidar com isso ainda, é que as pessoas estão, pelo menos nesse momento de agudez da crise, eles estão pensando em algumas mudanças de comportamento. Primeiro, o brasileiro nunca foi muito voltado para criar poupança, e as pessoas estão vendo a falta que faz ter uma poupança num momento onde você precisa de recursos para as necessidades básicas. Segundo, também os brasileiros estão querendo, imaginando que vão voltar ao consumo, mas o consumo é muito mais voltado para as necessidades básicas, principalmente alimentos, medicamentos e vestuário. Esse é o consumo que os brasileiros desejam fazer logo após essa crise. Quando a gente pesquisa e fala a respeito, por exemplo, de shopping centers, de locais onde tem um grande número de lojas, eles falam muito mais na parte de diversões, na parte de entretenimento. Quer dizer, eles não querem voltar para um consumo e realmente gastarem dinheiro. E citaram na pesquisa, principalmente, a indústria automóveis e também eletrodomésticos, o setor mobiliário. Eu acho que são setores que vão enfrentar mais dificuldade. Isso vai ter uma consequência até porque, por exemplo, o setor de transporte, de turismo, de aviação, eu acho que vai mudar muito. Nós estamos aprendendo a fazer reuniões por videoconferência. É claro que eu prefiro fazer reuniões presenciais, mas a videoconferência tem funcionado e a gente está começando a adquirir essa cultura. Acho que vai ter uma grande redução de viagens e hotéis, e
principalmente quando a gente questiona a questão de turismo, as pessoas falam em fazer turismo no Brasil e não mais o desejo, aquele desejo de conhecer países, de conhecer locais fora do Brasil. Tudo isso eu acho que vai trazer uma consequência geral para a economia e para todos nós. Não dá para falar na economia só num setor, nesse ou naquele setor, porque, na realidade, nós estamos completamente interligados. Nós, na indústria, dependemos muito do transporte de carga, do transporte ferroviário, do transporte rodoviário, do transporte marítimo. Para nós é crucial. Então, a gente tem uma interligação muito forte na economia e nós temos que realmente buscar soluções que sejam soluções conjuntas. E, nesse ponto, nesse aspecto, a Confederação Nacional da Indústria, em conjunto com a Confederação Nacional do Transporte, a Confederação Nacional da Agricultura, da Agropecuária, a gente tem conversado muito sobre os problemas, sobre os projetos, sobre as necessidades, principalmente quando se trata da gente discutir as questões legais, as questões que a gente tem que estar mais unido, discutindo com o Congresso Nacional. O senador Wellington é um grande parceiro, mas discutindo com o Parlamento, discutindo com a Câmara dos Deputados, as principais medidas que o país precisa adotar. Nós realmente vamos precisar adotar daqui para frente uma agenda muito forte de produtividade e competitividade. Nós não podemos deixar de olhar a mudança de determinadas legislações, como desconsideração da personalidade jurídica, o marco regulatório do gás e da energia, o marco regulatório do saneamento básico, a questão da reforma tributária vai ser de importantíssima na recuperação da economia brasileira. Nós não vamos conseguir, a curto prazo, recuperar a nossa economia se continuarmos com esse arcabouço de tributos que penaliza, como o Wander falou, da porteira para fora. No nosso caso, da porteira para fora é muita questão de impostos. E, lógico, entra a questão da logística. A logística é fundamental para a indústria brasileira. E na questão da logística, nós fizemos, senador Wellington, um trabalho que o senhor tem conhecimento, que foi um trabalho em 5 regiões, focando todas essas 5 regiões a questão da logística. E fizemos uma apresentação onde nós considerávamos o investimento necessário, o que deveria ser feito e o que ele produziria de redução do custo do Brasil, de aumento da competitividade dos produtos brasileiros. O Wander, o João Martins também tem conhecimento desse trabalho. E esse trabalho foi feito, terminado, a última região, nós terminamos em 2015, e o senhor veja o seguinte: de 2015 até 2020, menos de 10% do que nós levantamos foi realizado no Brasil. Realmente, o Brasil tem uma característica de investir pouquíssimo em infraestrutura e logística. E, claro, quando o João fala da questão do norte, do nordeste, do norte, do centro-oeste, é claro que isso é fundamental para o setor agrícola, pecuário, mas para a indústria brasileira nós enfrentamos dificuldades no Brasil inteiro. Os custos de transporte dos nossos produtos são altamente encarecidos para levar um produto de qualquer região para qualquer outra região. O estado de Minas Gerais, se não me engano, é o estado que tem a maior malha rodoviária federal. O Wander é que conhece isso bem, mas é uma malha completamente deficitária sobre todos os aspectos. Quer dizer, nós deixamos de ter serviços de qualidade nessa malha, deixamos de ter as estradas em mínimas condições necessárias para que tenha um transporte efetivo e um transporte de qualidade. A outra questão que eu coloco, que foi levantada aí pelo João e pelo Wander, é com relação ao investimento privado. Eu até tenho falado com o ministro Paulo Guedes,
porque o ministro certamente vê muito a iniciativa privada como um meio de alavancar os investimentos no Brasil. Só que essa pandemia, essa situação que a indústria está vivendo agora, pouquíssimas indústrias, como o Wander citou a Vale, pouquíssimas indústrias vão ter recursos financeiros para investimento. Esse é um ponto, a falta de recurso financeiro. É claro que no mundo tem recursos de fundos, de investidores, que como os juros estão baixos nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, eles estão procurando projetos de qualidade, projetos de boa qualidade para investir. E aí, nesse ponto, o Brasil é um celeiro de projetos interessantes, celeiro de projetos bons para investidores, para investimentos em todas as áreas. Na área de rodovia, na área de ferrovia, de portos, de aeroportos, e energia, saneamento, todas essas áreas poderiam atrair muitos investidores. Os contatos que nós temos mantido com parceiros nossos fora do Brasil, o que demonstra é o seguinte, que na situação que o Brasil está hoje, dificilmente nós temos investidores estrangeiros vindo para o Brasil pela insegurança jurídica que representa o nosso ambiente econômico, o nosso ambiente no Brasil. Essa insegurança jurídica está espalhada por todas as áreas, desde as agências reguladoras, que deixam de ser agências reguladoras para serem legisladores, o próprio judiciário, você dorme com a legislação, você dorme com a decisão tomada, e no dia seguinte tem uma ação de um juiz, de uma cidade, de um município ou do Ministério Público que coloca por terra tudo aquilo que estava sendo previsto. A gente tem os exemplos mais claros disso com relação às relações de trabalho, que a gente vê a quantidade de projetos que vão para o STF, para o STJ e para o Tribunal Superior do Trabalho, questionando legislações, mas, por exemplo, na legislação ambiental, é um inferno. A gente não consegue fazer absolutamente um investimento. Se eu tenho uma ideia, tem uma empresa que tem um investimento há 12 anos, uma pequena linha de transmissão que não consegue resolver o problema, porque toda vez um prefeito, um juiz paralisa o investimento porque está entrando na terra de um proprietário, está passando por uma região, e isso tem uma legislação específica no Brasil que trata exatamente do direito de passagem, mas mesmo assim você ainda tem ações que impedem que os investidores possam realizar seus investimentos. Tem um outro exemplo, senador, que é do Rio de Janeiro, quando se estava discutindo na China investimentos no Brasil em infraestrutura, o prefeito do Rio de Janeiro estava derrubando toda a estrutura da empresa que faz a concessão no Rio de Janeiro. Quer dizer, esse tipo de situação é que no Brasil, que lá fora repercute muito mal. Então, eu confio muito no Brasil, acho que nós temos excelentes oportunidades. Vejo que o Congresso Nacional, que o Parlamento tem hoje, tem um protagonismo muito grande, uma capacidade de liderança e de mostrar para a sociedade brasileira que, após essa crise, essa pandemia que nós estamos vivendo, nós temos legislações que podem fazer o Brasil retomar o crescimento que nós tanto sonhamos. Eu acho que a confiança que existe hoje no Congresso é a maior possível e temos certeza que os senhores estão atentos a essas questões. Quando a gente olha as obras que estão paralisadas pelo governo, a possibilidade de... Paralisadas pelo governo, não, paralisadas pelo Tribunal de Contas ou pela Justiça, ou por qualquer motivo, muitas vezes não é o governo que faz essas paralisações, na maioria das vezes não é. O que nós precisamos
é investir nessas obras, olhar quanto que falta para investir, esquecer o passado, senador. Nós investimos um determinado valor no passado, esse valor acabou, já foi investido, morreu, não dá para recuperar. Nós temos que pensar nas obras que estão para acabar agora, pensar quanto falta para acabar e qual vai ter o retorno que ela vai dar com essa conclusão dessa obra. E não tentar fazer um estudo de taxa de retorno considerando o passado que foi investido, que foi mal investido, mal empregado, com problemas de desvio, problemas de toda ordem, que nós sabemos isso, a justiça que tem que resolver. E deixa a justiça resolver esse problema. Agora, vamos considerar o que falta gastar para terminar, para concluir esses investimentos, e aí sim fazer a taxa de retorno em cima do que falta com o retorno que essas obras dariam. Essas são as nossas propostas. Eu acredito na recuperação e a CNI está sempre se comprometendo a trabalhar juntos, a participar de todas as discussões, os debates, de apresentar propostas, esse é o nosso papel, e estamos trabalhando bastante para que a indústria brasileira possa se recuperar. Inclusive, hoje tivemos uma reunião muito oportuna com o senador Isalci, discutindo a necessidade de investimento na inovação e na tecnologia, porque agora, nessa pandemia, nós estamos vendo a falta que fez o Brasil não ter investido em inovação e tecnologia. Muito obrigado, Tiago, obrigado pela participação, muito obrigado a todos. Muito obrigado, presidente da Confederação Nacional da Indústria, Dr. Robson Andrade, que destacou a preocupação dele com um cenário de restrição de importações, com protecionismo que se avizinha por parte do Japão, Europa, Estados Unidos, e que entende que as pequenas e médias empresas necessitam de capital de giro, financiamento para isso, com garantia da União, né? Mostra um cenário da indústria de turismo, onde o turismo de negócios se reduz através da redução dos voos, né, e a utilização mais dessas novas ferramentas, como essa que estamos usando agora, um crescimento do turismo doméstico em detrimento do turismo internacional. E coincide também com o que o doutor João Martins, o doutor Vander Costa falou, a importância de rever os marcos regulatórios, de tal forma que os novos marcos possibilitem maior investimento na infraestrutura nacional, que o presidente da CNI considera até hoje muito baixo. Falou da insegurança jurídica, mas também mostrou um ânimo e uma perspectiva de recuperação da indústria nacional. Ele acredita firmemente nisso. Dito isto, eu passaria a palavra para o Dr. Robson Mafioletti, é isso? Mafioletti, que é superintendente da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. Dr. Robson Mafioletti, por gentileza, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado aí, Tiago, ao senador Wellington, ao deputado Neri Geller, nosso companheiro lá do Ministério da Agricultura, o João Martins, companheiro aí da Confederação Nacional da Agricultura, o Xará Robson, né? E até justificando o presidente Márcio Lopes, que era para estar aqui com os senhores, né? Ele teve uma reunião nesse momento com o presidente da Apex e aí pediu para nós representá-los nessa conversa. E a vantagem de falar por último é que praticamente tudo que eu tinha preparado para falar já foi comentado de alguma forma, e falar que a agricultura brasileira, o cooperativismo, né, apesar de todas essas questões aí que estamos passando, né, mundial, a gente está saindo, vamos sair, acho que fortalecidos, com aprendizados grandes, essas questões de mudanças radicais que a gente sempre vai protelando, né, nesse momento a gente é obrigado a fazer. No caso específico, essa live, né, eu acho que todos nós estamos trabalhando muito mais que antes do problema da pandemia, várias conferências ao longo do dia, né? E a gente tem conversado bastante com as cooperativas aqui no estado do Paraná. Nós temos um cooperativismo muito sólido, né? 70% da produção agrícola passa pelas cooperativas e a gente tem conversado com elas diariamente. E ontem até conversando com a cooperativa lá de Medianeira, próxima a Foz do Iguaçu,
e o presidente lá, seu Walter Vanzella, falou, né, nossos carros estão há 60 dias aqui na garagem e não fez quase nenhuma falta, sabe? Então, a gente está vendo os negócios de outra forma, estamos aumentando a produtividade, então, realmente, é um novo momento, a gente tem que se adequar. E aí, o cooperativismo como um todo, aí no Brasil, nós temos 1.600 cooperativas no ramo agropecuário, mais de 1 milhão de cooperados, em torno de 450 mil funcionários, e a gente tem uma perspectiva neste ano aí, apesar de toda essa problemática que vai vir à conta para todos nós pagarmos aí na frente, já está aí se avizinhando, mas está até gerando mais empregos aqui em alguns setores, no setor de proteína animal, até dada essa demanda forte da China, nós temos uma ideia, 107 mil empregos, nós fechamos 2019 aqui no Paraná, as cooperativas, agora chegamos a 110 mil empregos. Então, a gente acredita que tem uma oportunidade nessa área de produtos essenciais, né? Que o alimento é essencial. Então, é uma coisa importante. Nossas cooperativas também da área de saúde, né? Também estão no centro aí da todo esse problema, mas estão se saindo muito bem. E aí, focando aqui no nosso problema, a nossa discussão aqui, que é a questão da logística, né? Esse é o problema crucial, acho, do agronegócio brasileiro, do cooperativismo, que traz a competitividade ou a falta dela, né? Como o senhor João Martins já falou, né? Dentro da porteira nós somos imbatíveis com o produtor da Argentina, dos Estados Unidos, da China, qualquer parte do mundo. Mas saiu da porteira, a nossa situação fica gravíssima, né? Tem um estudo aqui recente que foi feito aqui de uma tonelada de soja aí da região ali do deputado Neri Geller, um pouquinho para cima de Sorriso, para chegar na China vai a $110 de logística. Essa mesma tonelada saindo de Córdoba, aquela região ali muito próxima aos portos da Argentina, né? $55. E de Illinois, descendo o rio Mississippi, por $50 chega na China. Então, realmente, a questão que nós passou do momento de se investir com competência na área de logística, né? Nós tínhamos, né, doutor João Martins, toda uma discussão, ainda se fala na mídia, mas a gente já sabe que já foi encaminhado, a questão de meio ambiente. Lá em 2012, nós tivemos um novo Código Florestal, acho que tem as bases legais. A questão de financiamentos da agricultura também é uma questão chave. Nós temos agora a Lei de Modernização do Crédito, foi sancionada, tem ainda coisas para melhorar, mas está andando. Questão sanitária, que acho que é um dos principais gargalos que nós temos também, né? Nós temos aqui no Paraná uma parceria público-privada para tornar o estado livre de aftosa sem vacinação. E isso a gente conseguiu com recursos aí da Federação da Agricultura aqui, da UCEPAR. A gente fez esse trabalho no Ministério da Agricultura, né? Está fazendo as auditorias e provavelmente em 2021 vão ter esse status. Isso está se espraiando para o Brasil todo. Então, a gente está andando muito bem, né, em todas essas frentes. O que falta mesmo é essa questão da logística, né? Fazer uma questão assim, acho que essa iniciativa, senador Wellington, aí é fundamental. Temos que destravar esses investimentos, nós precisamos avançar, fazer concessões adequadas. Nós tínhamos um pedágio aqui no Paraná por 24 anos. Vai acabar agora o ano que vem, né? Graças a Deus, porque pagamos um custo pesado, não tivemos duplicações na maior parte das rodovias, e então agora esse vai ser tudo feito pelo governo, né? Senador, ministro Tarcísio, lá, a equipe dele, né, toda a nova concessão, então de 2.300 quilômetros vai passar para 4.100. Nós temos que ir para a iniciativa privada, isso é fato, acho que o governo não tem recurso hoje nem para manter a máquina, né, então, mas fazer de uma forma que não onere o setor produtivo, né, porque quem paga a conta no final do dia lá é o produtor rural ou é a indústria, né, não sai de outro lugar o dinheiro, né. Então, a gente quer que faça um pedágio adequado, com custos compatíveis, com melhorias de infraestrutura, menor tarifa, obviamente, sendo sustentável, né? Não fazer uma menor tarifa e depois a empresa não poder honrar ali. Questão da cabotagem, já foi comentado também, é uma coisa vergonhosa. Nós temos uma produção de trigo aqui enorme no estado, não conseguimos vender para o Nordeste do Brasil. É muito mais barato comprar o trigo lá, o pessoal dos moinhos de Salvador, de Recife, da Argentina, do Uruguai, do que comprar aqui do Paraná, do Rio Grande do Sul, né? Porque a cabotagem ela tem que ser mexida nos marcos regulatórios, a gente tem discutido isso no Ministério da Agricultura. E a questão da ferrovia, acho que esse é o ponto nevrálgico aí, né? Agora teve a Malha Paulista, né? Aqui nós temos a discussão aqui no estado do Paraná, acho que está melhorando, né? Temos essa impressão, mas pode crescer muito mais e ela é um custo muito mais acessível para longas distâncias, né? Então, realmente, acho que temos que trabalhar, e aí fazer
um agradecimento ao trabalho também que foi feito na questão dos portos, né? Apesar de podermos avançar muito mais, mas os portos, neste momento, eles estão, os do Arco Norte, como foi comentado, mas já cresceu bastante. Eu estava vendo os números recentes aqui, no final de 2019, da movimentação, tanto exportação quanto importação. Santos movimentou 120 milhões de toneladas, Paranaguá, 51 milhões. Os portos do Arco Norte, que pega desde Porto Velho até a Bahia, né? Passando por Itacoatiara, Santarém, Barcarena, São Luís, todos, 41 milhões. E o Porto de Rio Grande, 32. Então, realmente, né, e nossa frente parlamentar que está aí, todo esse pessoal do Mato Grosso, né, se a gente destravar, né, 163, toda a Ferrogrão, todos os portos lá, o Brasil vai se tornar ainda mais competitivo, e os portos aqui de Santos, né, que cada vez tem crescido mais, até por causa da ferrovia, né, não é por outro motivo, né, vão ter espaço para ser competitivos. O Porto de Paranaguá, que também tem batido recordes de embarques, nenhum problema com toda essa pandemia. Então, acho que a tábua de salvação, né, doutor João Martins, do agro brasileiro, aqui está sendo muito o mercado internacional, né? Apesar de que temos consumo aqui no mercado interno, mas o mercado internacional está aquecido e nós estamos embarcando cada vez mais produtos e temos isso como o maior fornecedor de alimentos do mundo, como foi comentado, e o terceiro maior produtor, e a gente pode contribuir mais ainda nessa questão. Então, as cooperativas estão prontas. Eu acho que nesse momento de pandemia, acho que esse espírito de cooperação também cresce mais entre as entidades, entre o governo. Precisamos avançar nisso, né? Porque estão um pouco complicadas as situações aí de disputas, né? Mas o cooperativismo tem esse espírito. Lá em 1844, no Rochdale, lá naquela crise tremenda da questão da industrialização, né? Foi ali que nasceu esse movimento, né? E hoje ele está no mundo todo. E se for bem feitinho, bem organizado, com a visão empresarial, e a gente demonstra isso, nós temos aqui no estado do Paraná 15, 16 cooperativas que faturam mais de 1 bilhão, né? Tudo com pequenas economias, né? Produtores com 20, 30 hectares, com uma qualidade de vida excepcional, né? Então, isso acho que a gente pode fazer, e já acontece em várias partes do Brasil, mas a gente pode avançar mais. Eu acho que a ministra Tereza Cristina, aí ela tem uma visão muito pragmática, e a gente acredita que a gente já vai avançar, o ministro Tarcísio também. Então, o cooperativismo está à disposição, a gente acha importante esses diálogos que estamos fazendo, né? E podemos contribuir aí de alguma forma, e mais ainda, para que a gente efetivamente avance na logística, né? Com investimentos. O que vale é o investimento, é a obra realizada, é o modal novo funcionando, porque discurso não carrega nenhuma uma tonelada de soja de Cascavel para Paranaguá, ou de Sorriso para Santos e assim por diante, né? Então, essa é a visão, até para não tomar mais espaço, acho que já foi bastante debatido. A gente, em nome do cooperativismo brasileiro, agradece a oportunidade, Thiago, e estamos à disposição aí para debater o assunto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Robson Mafioletti, superintendente da OCEPAR. Eu passo a palavra agora ao senador Wellington Fagundes, que foi quem está promovendo esse evento, né, como presidente da Frenlog, para que ele possa fazer o encerramento da nossa videoconferência. Bom, na verdade, o que se provou pela fala de todos é que a logística ela é o cerne da questão de tudo. Ou seja, a indústria precisa de uma logística eficiente, a agricultura da mesma forma, os transportadores precisam também, e assim todos nós, a cooperativa precisa ter uma logística eficiente para que os seus cooperados possam também ter o resultado. E o Brasil, todos nós sabemos que é o país da burocracia. No passado já se criou o Ministério da Desburocratização. E o que acontece, parece que lá para cá, e aí eu estou falando, Neri, eu acho que em nome também do Congresso Nacional, parece que aumentou a burocracia. E a gente está vendo agora, na pandemia, uma eficiência muito grande do Congresso Nacional, estou dizendo da Câmara e do Senado, em votar em inúmeras matérias. Claro, agora o foco é a questão da pandemia, mas eu acho que está sendo um aprendizado para todos nós também, né? Está sendo um aprendizado que fazer leis, votar leis e mais leis, isso talvez não seja o resultado que a população precisa. Nós precisamos simplificar o Brasil. Aqui já se falou na questão da confiança, ou seja, da segurança jurídica. Todos os seminários que eu tive a oportunidade de participar
sejam nacionais ou internacionais, o que se fala é segurança jurídica. A dificuldade para investir no Brasil é a segurança jurídica, né? Então, eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo é um aprendizado para todos nós. Ou seja, aqui todas as confederações sabem que nós temos que interconectar as nossas relações para que a gente possa ter um resultado de um Brasil mais competitivo. Porque pós-pandemia, eu não tenho dúvida que a concorrência internacional será muito maior. Nós teremos que ter muito mais habilidade, muito mais competência, não só na produção, mas principalmente para chegar com um produto de qualidade e com preço acessível. Muitos estão agora pensando, olha, o Brasil vai ser a bola da vez porque o Brasil produz alimento. Mas eu acredito que a ciência e a tecnologia continuará sendo a solução, ou seja, continuará sendo a definição também da concorrência internacional. Por isso, inclusive, Robson, esse seminário de manhã eu tive a oportunidade de ouvir um pouco, assistir um pouco, e o Brasil também está deixando de investir em ciência e tecnologia há muito tempo. Aliás, uma preocupação até agora na pandemia. Me parece que o Brasil é um dos únicos países, dos grandes países, que não está desenvolvendo, inclusive participando do desenvolvimento da vacina, né? Então, tudo isso é situação que nós temos que nos preocupar, mas, acima de tudo, procurar fazer uma relação onde os poderes possam realmente saber o papel de cada um. Eu vejo que, mais foi também comentado, essa questão da certa confusão entre os poderes, e principalmente o judiciário querendo ocupar o espaço do executivo, querendo ocupar o espaço do legislativo e assim por diante. Então, eu espero que na crise a gente tenha realmente a capacidade de tirar o S e criar. E nós vamos criar muito exatamente com conversas, com discussão, com aprendizado, e um setor depende do outro. Então, eu quero aqui concluir da minha parte, e só trazendo uma indagação que não vai poder ser respondida nesse momento, mas principalmente para todos os presidentes das confederações e também do cooperativismo. Eu tive a oportunidade de ver também uma live com o presidente do BNDES e o pessoal da equipe econômica, e também o ministro da Infraestrutura. E o presidente do BNDES, o Gustavo Montesano, ele foi muito claro, chamando os investidores internacionais, mas dizendo que o Brasil, o BNDES, tem real à disposição para fazer esses investimentos, ou seja, que o BNDES tem recurso disponível para fazer o investimento. E aí entra a minha grande preocupação. Nós vamos sofrer uma concorrência internacional de quem vem de fora e desmontar completamente a nossa capacidade, principalmente da engenharia, que praticamente foi desmontada, né? A Operação Lava Jato foi muito importante, mas as empresas de engenharia no Brasil praticamente foram desmontadas. Então, nós vamos trazer empresas de fora para ganhar as licitações com recurso de investimento de real. Então, acho que são perguntas que me deixam um pouco confuso e que eu gostaria, inclusive, que a Frenlog, em outro momento, pudesse, inclusive, com os técnicos, aí eu quero agradecer também o IBL, que é o Instituto técnico, o braço técnico da Frenlog, juntamente, inclusive, com os institutos das confederações, possamos discutir melhor isso, né? E aí temos muitos voluntários também, as pessoas, inclusive, que estão participando deste evento agora, que possa contribuir para que a gente possa ter uma discussão mais aprofundada do que serão os investimentos necessários e de que forma serão feitos esses investimentos e, principalmente, as concessões a serem feitas. Porque o Brasil é o campeão também, como foi colocado, de obras inacabadas. E obras inacabadas por quê? Por vários motivos. Não é por falta de recursos. Nós temos hoje alguns orçamentos da União em obras inacabadas. Alguns orçamentos. Nós temos em obras inacabadas aproximadamente 10 anos do que o Brasil hoje tem capacidade de investir para concluir as obras inacabadas. Então, esse é um outro problema do desperdício de dinheiro. Além também
do excesso, né, de ministérios, ou seja, de ações sendo feitas sobrepostas. E isso também, com certeza, representa muito desperdício de dinheiro. Então, eu concluo dizendo o seguinte: com tudo isso, a minha preocupação é o seguinte: o Brasil desperdiça mais do que realmente investe? É uma pergunta que eu gostaria também de fazê-la e deixar no ar. Agradecer a todos e esperar que a gente possa aprender muito com essa pandemia e principalmente atender aquilo que mais todos querem, é salvar vidas, mas além de salvar a vida das pessoas, que é fundamental, é importante nesse momento, é o foco principal, mas nós também temos que fazer tudo para não deixar as nossas empresas morrerem, seja pequenas, médias ou grandes. E concluo aqui também um assunto que não foi falado, foi a questão da Lei Candir. O Neri participou muito, o parlamento, e agora nós tivemos um grande acordo entre todos os governadores, 100% dos governadores, com o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Gilmar Mendes, e a equipe econômica, e chegou a um entendimento, a um acordo para que a Lei Candir possa continuar existindo, mas que o Fundo de Compensação das Exportações, os estados e municípios brasileiros possam ter pelo menos um pouco do esforço. Nós ainda vamos ter que regulamentar isso no Congresso Nacional, mas eu acho que foi mais um avanço também, principalmente no estímulo às nossas exportações. Da minha parte é isso, eu agradeço muito. Claro, o assunto não morre por aqui, poderíamos continuar falando dia e noite sem parar, mas eu acho que atingimos o nosso objetivo. Muito obrigado, Tiago, em nome também da Freelog e o IBE. Obrigado a todos que nos assistem, aos nossos convidados, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.